Olá, tudo bem? Empreendedor, empreendedora. Esses dias eu havia feito várias visitas aqui na minha cidade em vários tipos de comércio, tanto indústria, prestadores de serviço, varejo, supermercado, postos de combustíveis e toda espécie que você possa imaginar. Sim, eu também sou um vendedor. Eu preciso vender meu trabalho antes de começar a consultoria para ensinar as pessoas a venderem mais. E eu me deparei com uma dor em comum, um grande problema em comum a quase todos eles. Todos me falavam: Lorenzo, eu treino o pessoal, é difícil de achar pessoal, e eu treino e quando eles ficam bons, eles saem da empresa. E aí eu perguntei: é melhor você treinar a pessoa e ela sair da empresa, ou você não treinar a pessoa e ela permanecer na sua empresa? Criando assim um bando de pangarés, desculpe o termo. Mas é óbvio, você precisa ter uma série de fatores que são muito importantes já desde a contratação da pessoa. Existe a contratação, identificação dos candidatos, existe o treinamento, existem várias ferramentas que eu vou falar para você aqui nesse vídeo. Então fica ligado aí. Não deixe de se inscrever no canal para receber notificações de várias dicas diárias de venda que eu passo para vocês aqui no YouTube. O primeiro erro é quando você sai atrás de candidatos somente quando precisa. Ou seja, você não tem o hábito de receber currículos e fazer entrevistas mesmo quando o seu quadro está completo. O que acontece? Um dos candidatos acaba pedindo para sair ou você precisa demitir a pessoa e não tem ninguém pronto, ninguém já identificado para assumir essa função. Esse é o grande primeiro erro. É muito fácil fazer isso. Tem um manual de como contratar e demitir, onde você pode evitar esse tipo de situação. Bem, vamos lá. Fontes de candidatos. Candidatos você pode identificar em vários lugares. E nesse manual de como contratar e demitir, vou deixar o link para você, existem várias fontes internas e também externas, com indicações ou sem indicações. E uma delas é inusitada. Eu tenho certeza que você nunca pensou em identificar candidatos nesse lugar que tem lá no manual. Então a gente precisa abrir um pouquinho a cabeça e pensar que a nossa equipe é a alma da nossa empresa. Ela precisa estar sempre muito bem treinada, muito bem gerida. E para isso você tem que ter um banco de currículos, você tem que ter pessoas já próprias e identificadas e também capacitadas para assumir novas funções na sua empresa. Isso precisa de um processo, precisa de algumas ferramentas. Aí vem o segundo erro: como que você entrevista essas pessoas? Se você já precisa delas, você vai entrevistar meio apressado. O menos pior você acaba contratando. E a entrevista, ela precisa ter um roteiro, ela precisa ter um formulário de entrevista, onde você vai fazer várias perguntas retóricas a esse candidato. Porque você não pode acreditar em tudo que está escrito no currículo dele, e você não pode contratar uma pessoa sem checar algumas referências. Mas na pressa a gente acaba fazendo isso. Aconteceu até comigo. Mas eu acabei com esse problema comigo e com meus clientes também. Eu dou consultoria em marketing e vendas, mas eu preciso de equipe. Então, por isso, eu precisei pegar essas ferramentas de algumas empresas onde eu trabalhei, aperfeiçoar e simplificar para eu poder usar no dia a dia. Então, como fazer a entrevista? Na entrevista, você precisa pintar o pior cenário possível. Se você tem hora extra, trabalha finais de semana, já diga isso de cara para o teu candidato. Se você tem meta na tua empresa a cumprir de vendas, fale que você tem meta e essas metas são importantes na tua empresa, na tua gestão. Se o candidato for fraco, ele já vai pedir para sair na hora, você não vai nem perder tempo contratando essa pessoa. Bem, uma vez identificado e contratado da maneira correta, como diz lá no manual de como contratar e demitir, essa pessoa está em integração na sua empresa. E para isso você precisa ter uma política muito bem definida. Mas como assim uma política? Você precisa ter o manual do colaborador. O manual do colaborador nada mais é do que um manual bem simples, você vai dizer o que é nele: a tua missão, visão de futuro e valores da sua empresa. Se você nunca pensou nisso, pense, porque é muito importante. Depois vai ter uma breve descrição da empresa, da estrutura, para o candidato saber, para o novato saber em que empresa está entrando, tem X anos de história, tem tantas filiais e assim por diante. E depois você precisa descrever uma série de regras comportamentais e código de ética. Você pode fumar dentro do trabalho, você pode fazer lanche aonde que esse lanche é permitido, horários de folga, de descanso, se ela pode vender bijuterias dentro da tua empresa ou não. São coisas básicas, mas se você não escrever, acaba gerando muito desconforto e muito daquilo, eu não sabia que não podia. Então acabe com isso fazendo o manual do colaborador, é bem simples. E depois das partes de convivência, trabalho em equipe, motivação e código de ética, você vai colocar a descrição de cada função. Por exemplo, no supermercado, quais são as funções do caixa, as funções do repositor, do açougueiro, da padaria, e assim por diante. De acordo com a tua empresa, com a tua indústria, com a tua prestação de serviço, você vai descrever lá as funções que você espera que a pessoa faça dentro desse manual. E aquilo que você não espera também.
Esse manual tem algumas regrinhas para ser entregue. As pessoas precisam ler esse manual, ou você lê com toda a equipe junto, os tópicos para poder ressaltar bem o que é importante, e você vai pegar no recibo assinado por ele, por cada funcionário, dizendo que está ciente do conteúdo. Isso compromissa mais os funcionários em relação ao conteúdo desse manual. Bem, uma vez colocado o manual, você precisa dar treinamento para essa pessoa. Treinamento é muito importante. Se você trabalha no varejo, faça um crachazinho genérico escrito em treinamento. Por quê? Porque da mesma forma que você vê um carro de autoescola na rua, você já sabe que esse carro vai demorar, pode fazer alguma besteira, pode morrer na tua frente, e você vai ter algum atrapalho. Então você já fica em alerta. Quando você coloca um crachá em treinamento no seu funcionário, os clientes que vão entrar em contato com ele já sabem que ele pode ter alguma dificuldade, ele pode demorar para não conhecer algum produto, demorar para atender, alguma coisa nesse sentido, pedir ajuda e assim por diante. Então, dê treinamento para essa pessoa. O treinamento, eu sugiro que se faça a cada 6 meses, um treinamento maior, e a cada semana um treinamento básico de 15 minutos. Até os seus próprios funcionários podem elaborar treinamentos rápidos em 15 minutos, que não custa nada para você e o retorno é muito bom. Então, treinamento periódico é extremamente importante. Eu dou treinamento em todas as minhas consultorias na área de marketing e vendas. Outro tópico muito importante que a maioria das empresas negligencia, das empresas que eu atendo, 1 a 2% fazem isso, é a avaliação periódica de desempenho, onde se vai avaliar o funcionário, fazer uma entrevista com ele também com um formulário, com perguntas retóricas, e você vai se surpreender com o resultado. Muitos empresários, onde eu fiz isso, quando a gente fez a reunião de feedback com os funcionários, os empresários se admiraram. Puxa, eu não sabia que eu tinha tal pessoa aqui na empresa, eu não sabia que essa menina que está trabalhando no caixa gostaria de trabalhar lá naquele outro setor e vice-versa. É uma conversa formal que se faz uma vez por ano com os seus funcionários. Mais 2 benefícios. Você vai somar uma pontuação nesse método que eu adaptei e desenvolvi para vocês, onde você vai conseguir avaliar em cada competência, por exemplo, produção. Dependendo do índice de produção e atingimento de meta desse pessoal, desse funcionário, ele vai ganhar uma pontuação. E depois trabalho em equipe, apresentação, conhecimento do produto, interação com os colegas, e assim vai. São 15, 17 itens onde a gente pontua esse funcionário. Ele vai ter uma pontuação final X. E no final, a tua equipe vai somar uma pontuação X. Na próxima avaliação de desempenho, a tua meta é identificar os pontos fracos de toda a equipe, para poder aumentar essa pontuação. Ou seja, você vai conseguir ter um acompanhamento da evolução da sua equipe, nos pontos fracos que você vai identificar lá na avaliação de desempenho. E você pode fazer um ranqueamento dos funcionários acima da média, na média e abaixo da média. Os abaixo da média vão ganhar bronca, vão ser demitidos? Não. O caminho é identificar os pontos a melhorar, identificar necessidades de treinamento, para que na próxima semana, no próximo mês, eles já estejam com a pontuação bem melhorado, mas sem fazer essa sem fazer essa avaliação de desempenho, você não tem base para isso. Então é um método muito interessante, com uma planilhazinha, tudo calculado, não vai te deixar com achismos, vai ser uma análise técnica das competências da sua equipe. E também sugiro que você faça uma pesquisa de clima organizacional 1 a 2 vezes por ano, onde aí é o contrário, os funcionários vão avaliar a sua empresa em relação a estilo gerencial, em relação a estrutura, trabalho em equipe, entre vários outros tópicos que nós avaliamos. Essa análise é um formulário próprio também, onde nós colocamos depois os resultados em uma planilha e podemos ver onde a gente precisa melhorar. É óbvio que esses formulários são anônimos. Eu sugiro que seja feita em uma reunião de cerca de 15 minutos, onde todo mundo vai preencher ao mesmo tempo, passar os formulários para frente, você recolhe e depois pode passar o resultado para eles. Então, mais uma ferramenta, pesquisa de clima organizacional, fácil e rápido de fazer. Então, são essas as dicas e ferramentas que eu sugiro para você. Agora, se você precisar de ajuda, eu vou deixar o link de todos esses treinamentos aqui na descrição desse vídeo. Sim, eu tenho treinamentos online, onde você pode adquirir, baixar ou ter acesso às videoaulas imediatamente após o pagamento. É um pagamento só que você faz e pode usar para sempre aí na sua empresa. Baixar as planilhas, fazer adaptações. E mesmo assim, se você tiver dificuldade ainda, eu estou aqui para isso. Eu trabalho com mentoria online para várias empresas, focados em equipe, ou marketing, ou técnica de vendas. Ou seja, cada uma das mentorias tem um foco. Basta você me dizer qual é a sua necessidade, nós marcamos uma reunião de avaliação, sem compromisso, é claro. Assim como a gente está se olhando aqui no vídeo, a gente faz uma videochamada e a gente pode conversar, você vai me mostrar seu resultado, pode até mostrar sua loja com o seu celular,
e suas dificuldades. E a gente vai formatar uma mentoria individual. Não é em grupo eu falando para um monte de gente, é eu com você, podendo analisar números, analisar estratégias e principalmente implementar técnicas, implementar estratégias e ferramentas e fazer o acompanhamento delas. Normalmente em 4 sessões a gente consegue cuidar de 80% dos seus problemas e depois a gente pode continuar essa mentoria com um espaço de tempo um pouco maior. Mas se mesmo assim você precisar, eu me desloco até a sua empresa. Tenho clientes no Pará, em Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, onde eu moro, São Paulo, Santa Catarina, entre vários outros estados, sem problema algum. A gente tem o custo de deslocamento, é óbvio, mas a gente pode fazer um trabalho aí corpo a corpo aí na sua loja, na sua empresa também. Valeu, até a próxima.